Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9, ou nossa lição de número 10, e o nosso tema é a mordomia das finanças. Irmãos, como nós devemos administrar os nossos bens sem sermos avarentos, sem estarmos apegados com amor ao dinheiro, sem entrarmos em negócios ilícitos. Então, aqui no nosso texto áureo, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Infelizmente hoje as pessoas caem nesses golpes ou nesses desejos de ficar rico. Isso é normal, que às vezes a pessoa dá desculpa porque quer dar o melhor para sua família, que quer fazer, mas a pessoa quer mesmo é status. Então veja aqui que o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz: olha, toma cuidado com amor ao dinheiro, porque nessa busca desenfreada pode haver muitos percalços na vida e aí a pessoa se prejudicar. E a nossa verdade prática: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Ou seja, amor a quem? Amor a Deus. Nós temos que ter muita responsabilidade com as finanças. Também não é sair gastando por aí, não sou avarenta, dou jeito para todo mundo, eu gasto com tudo que eu gosto. Não é isso. É administrar, é fazer uma coisa balanceada, é ser equilibrado. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 e 11, e 1 Timóteo 6, do 6 aos 10, que é a nossa leitura bíblica em classe, diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e a quem amar a abundância nunca se fartará da renda, também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que verem com seus olhos? Ou seja, a pessoa tem, mas nunca está satisfeita com aquilo que tem. Se a pessoa tem uma certa condição financeira, ela vai brigar cada vez mais para obter outra. Não estou dizendo que nós temos que ficar na inércia, mas é a busca desenfreada de o ter, do ser, de querer estar. Essa é prejudicial para o homem, essa é prejudicial para o ser humano. Então aqui, quem escreveu isso foi Salomão, um homem sábio que viveu as riquezas, que no caso desfrutou de todas as riquezas. Então ele está escrevendo disso. O que nós temos que fazer? Nos contentarmos com o que nós temos, não ficar na inércia, mais uma vez. Porém, estarmos satisfeitos com aquilo que Deus vem nos dando dia após dia. E também, claro, trabalhar, se possível estudar, se preparar, isso é importante. 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo 6, versículo do 6 ao 10, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. Se estar satisfeito com a situação financeira que tem, meus irmãos. Como eu disse, a pessoa vai sendo abençoada dia após dia por Deus, mas tem pessoas que estão desenfreadas, que reclamam, que busca até mesmo nessa busca desenfreada pela riqueza, até meios ilícitos, meios desonestos para poder obter a riqueza. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, que leva o homem, às vezes o homem é rico, porém a sua reputação está em baixa como cristão e como homem. Não é um homem confiável. E também, claro, muitas das vezes ele vem a perder tudo, vem a falência. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, depois a pessoa pode até chegar num... E se ela perder tudo, ela entra em depressão, entra em crise, porque não aceita viver na situação difícil. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É toda, ele não disse uma, ele disse toda. É difícil você ver às vezes um profeta, o apóstolo Paulo, ou os apóstolos, ou até mesmo Jesus, falar de uma certa forma, numa coisa só que abrange tudo. Né? Então isso que ele está dizendo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie, ou seja, todo o mal que há vem do dinheiro, ela é a raiz. Se a pessoa ama o dinheiro, vai desaflorar um monte de situações na vida dela. Tópico, introdução. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus
bondosamente lhes concedeu. Deus já concedeu, claro, irmãos, ninguém vai ficar, nem todas as pessoas vão ser ricas dentro da igreja, nem todas as pessoas vão ter uma condição financeira alta. Isso, meus irmãos, vai acontecer, isso é real. Agora, se Deus abençoar a nossa vida de um dia para a noite, glória a Deus e aleluia. Ou com o tempo, glória a Deus e aleluia. Ou como eu disse, galgando dia após dia as bênçãos, no caso financeira, vai aumentando, vai melhorando a condição financeira, glória a Deus e aleluia. Mas nós temos que nos contentar com aquilo que Deus já nos deu. Tudo que temos vem de Deus. Deus é o dono de tudo. Então Deus é o dono de todas as coisas, né? Então veja que as pessoas às vezes ficam avarentas com aquilo que não é dela. O planeta é de Deus, os recursos naturais é de Deus, tudo aquilo que é do homem, antes de ser do homem, é de Deus, porque Deus criou todas essas coisas, irmãos. Deus empresta para nós para sobreviver. Já falamos nisso nesse ministério, nesse trimestre. Então veja que Deus ele empresta o que para nós cuidarmos. Então Deus preparou umas finanças, mas é pouco, é muito. Se for pouco, não vou cuidar disso porque é pouco. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Mas no muito, às vezes, não é os valores astronômicos de bens financeiros, não. Mas o muito é ter paz com Deus, é ter o Espírito Santo na nossa vida. Isso conta muito. O trato com o dinheiro. Se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Ou seja, especial aqui, meus irmãos, não é no caso da toda atenção, nossa, o dinheiro. Não, não é isso. Especial é ter o cuidado, é saber fazer o negócio, é saber cuidar do dinheiro. Não é, você tem que gastar aquilo que pode ser gasto. E se tiver muito, gaste com aquilo que pode ser gasto para ajudar outras pessoas. Então esse cuidado especial é saber administrar o bem de Deus, que é de Deus, tudo é de Deus, o bem que Deus nos concedeu. O 3, cuidado com a falsa prosperidade. Essas doutrinas precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da já conhecida teologia da prosperidade, como nós vamos falar, né? Então, meus irmãos, essa teologia da prosperidade, que eu vou determinar, eu chego num carro importado de última geração e falo, e bato no carro, esse carro é meu, porque o pastor nos fulano de tal disse isso. A Bíblia não fala nada disso. A teologia da prosperidade que diz, você vai comer do melhor porque você é cabeça e não é cauda, a Bíblia não está falando nesse sentido. Nós somos cabeça e não cauda porque nós não somos, nós não podemos ser, no caso, ludibriados, enganados por outros. Então veja aqui que essa falsa doutrina da prosperidade tem arrebanhado muita gente, as pessoas se deixam enganar, por quê? Porque o brasileiro ele quer ficar rico de qualquer maneira. Ele é um povo que, mas todos os povos não, o brasileiro ainda é mais, ele quer ficar rico não somente por ele, mas para mostrar para o outro que ele é rico. Então veja que nessa busca desenfreada, muitos cometem muitos males a si mesmo, a sua família e a sociedade. Então nós temos que ter o quê? Um equilíbrio. Então, essa questão da teologia da prosperidade, ela foge de tudo isso, porque ela acha que nós temos que determinar. Eu determino que eu vou ser rico, eu determino que eu vou ser minha empresa, eu determino que eu vou ter muitos funcionários, eu determino, e não tem nem condições de administrar o salário mínimo que recebe todo mês. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente. Claro, trabalhar honestamente, meus irmãos, sempre foi o melhor caminho. Mas é muito, é pouco, seja honesto. A honestidade, meus irmãos, vale muito mais do que muitos milhões ganhos. Porque diante de Deus o que vale é o nosso coração. O que vale diante de Deus é a intenção do nosso coração, a intenção da nossa vida. Para quê? Para buscarmos fazer a vontade de Deus. Então essa aqui, trabalhar honestamente, né? Trabalhar de uma forma honesta, ser honesto com as outras pessoas, fazer aquilo que é melhor. Como nós falamos na lição, no comentário da lição passada sobre o trabalho, fazer o melhor, fazer da melhor forma possível que eu posso fazer. Fugindo das práticas ilícitas, né? Aí nós vamos falar acerca do... o cristão deve recorrer a meios ou práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como o jogo do bicho, do bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de se angariar riqueza. Infelizmente, muitos crentes fazem a sua fezinha, né? Eu vou fazer minha fezinha, porque vai que eu ganho aí, eu dou 10% para a igreja. Já teve uma aula que tratou sobre isso, né? Que eu vou dar 10% para a igreja, eu vou dar o dízimo, eu dou uma grande oferta. Se eu ganhar
10 milhões na Mega Sena, ó Senhor, eu vou dar 1 milhão de dízimo, que bênção, e eu dou mais 500 mil de oferta. Irmãos, isso é uma forma ilícita. Para você ganhar, muitos e muitas pessoas tiveram que perder. Então veja que tudo isso que se faz dessa forma desenfreada, esse desejo incontrolável, nós temos que conter isso nas nossas vidas. É claro que nas nossas vidas a gente pode desejar, hoje desejar, eu queria tanto ter uma casa boa, todo mundo deseja isso. Ah, mas então se contente com o que tem. Vamos nos contentar com o que nós temos e não ficar nessas coisas aqui. Tem crente que joga no jogo do bicho, que vai na rifa, que faz rifa, que vai no bingo. Infelizmente, hoje o bingo já é bem mais restrito, já não existe tanto, mas ainda tem os lugares ainda que tem esse tipo de prática, mas é bem escondido. E também fugindo das práticas ilícitas, nós já falamos, fugindo da avareza, não ser avarento. Tá vendo uma pessoa passando necessidade e não tem vontade de ajudar aquela pessoa, não esboça nenhum desejo de ajudar a pessoa. E quando precisa da ajuda dele, ele também não ajuda ninguém, ele é avarento. Ele é uma pessoa que não gosta de gastar nada, que ele é avarento, não compra nenhuma roupa para se vestir. Então a pessoa deixa com que esse tipo de sentimento venha entrar na nossa vida. Isso é terrível, irmãos. Se você tem condições de ajudar alguém, ajude. Ah, mas é claro, às vezes você está com dinheiro, que é para comprar uma casa. Se Deus tocar mesmo, aí você vai. São casos específicos. Mas a pessoa que tem muito, a pessoa que tem condições de ajudar, que não vai fazer falta para ela. Não estou fazendo falta porque tudo que Deus manda nós fazermos não faz falta para nós. Mas no sentido humanamente falando, que não vai fazer falta, a pessoa tem que ajudar, a pessoa tem que fazer. E não pode, não deve ser avarento. Como cristão, deve utilizar o dinheiro na igreja do Senhor. Na igreja há várias maneiras pelas quais o cristão deve contribuir de modo positivo, abençoado para a manutenção do trabalho do Senhor. Nós já falamos sobre isso, teve uma lição falando exatamente como contribuir dentro da igreja. E de novo, vai gastar um tópico todo falando sobre isso. Mas vamos lá. Contribuindo com o dízimo. O dízimo é importante, a pessoa tem que contribuir, é uma bênção de Deus, é um legado que Deus deixou na lei de Moisés. Antes disso já existia com Abraão. Se nós fôssemos ver até antes as ofertas de Adão, de Caim e Abel, mas foram ofertas, não foram dízimo, mas nós vemos Abraão, ele dando dízimo, depois Deus entregando a lei para Moisés, falando acerca entregando o desenho do tabernáculo, falando de onde que deveria sair as matérias. Então o dízimo é para nós uma forma de nós conseguirmos o quê? Ser gratos a Deus, claro, primeiramente, e também conseguir sustentar onde nós vamos para as reuniões. Contribuindo com oferta, se a pessoa tiver a oportunidade de ofertar, oferte mesmo, oferta é uma bênção, oferta é maravilhoso poder ofertar, ainda mais quando a pessoa tem uma condição muito, muito, muito boa, que a pessoa vai e faz oferta, mas não faz para desaparecer não, faz por amor a Deus. E também às vezes Deus nos prova, olha, você está com 10 reais, você está com 50 reais no bolso, você tem uma pessoa passando muito mais necessidade que você, e aí Deus toca para você dar os 50 reais. Isso é uma aprovação. Então, tudo isso, uma aprovação não, uma questão da outra pessoa. Deus, ele retribui, Deus tem todo o poder. Mas a gente não pode fazer isso. Eu estou colocando essa questão aqui para os irmãos entenderem. Nós não podemos fazer isso com o desejo que Deus dê 10, dê 20, dê 100% mais. Evitando os extremos. Não. Deixa eu me achar aqui. Tópico 2. Na sociedade civil, evitando dívidas fora do seu alcance. Muitos têm ficado em situações difíceis por causa do uso irracional do cartão de crédito. E muitos então hoje querem ter aquilo que não pode ter, aquilo que não pode possuir. E finanças não é gastar o dinheiro desenfreado. Finanças é poupar na hora que tem que poupar e na hora que tiver a possibilidade de ter um luxo e ter alguma coisa melhor, compra também. Porque não adianta ficar com um monte de dinheiro guardado debaixo do colchão e depois que morre não vai poder gastar mais nada. Então tem que desfrutar, o homem tem que desfrutar aquilo que ele consegue ganhar nessa vida, claro, de uma forma responsável. Evitando os extremos. De um lado, avarentes que se apegam demasiadamente à poupança e detrimento do bem-estar dos familiares. Esses não se importam em ver os filhos passarem necessidade, pois o seu desejo de poupar e de entesourar para o futuro é irrefreável. Do outro, aos que gastam, além de suas possibilidades, contendo dívidas que perturbam a harmonia no lar.
Então a gente não pode levar para o extremo, achar que a pessoa não pode gastar, que a pessoa não pode usufruir daquilo que Deus já deu. E o 2,4, não fique por fiador, né? Outro cuidado importante não é ficar por fiador. A Bíblia desaconselha isso. Ou seja, a pessoa que é fiador da outra, ela tem de responsabilidade sobre a outra. Se for uma pessoa de extrema confiança, se você quiser ser fiador dela ou pedir para ela ser seu fiador, amém. Se ela pedir para ser seu fiador, para que você for fiador dela, pensa bem, pensa uma pessoa de confiança. Agora, se ela for sua fiadora ou seu fiador, você tem que entender que você tem um testemunho a zelar e que você não pode falhar com essa pessoa. Fugindo do agiota. Infelizmente, muitos clientes se enfiam nessa questão da agiotagem e depois pegam dinheiro, não conseguem pagar, porque muito difícil alguém que pega dinheiro com agiota e consegue liquidar a dívida. Então, aqui nós vemos que a agiotagem é crime no Brasil e nós não podemos entrar por este caminho. Pagar os impostos. Irmãos, não preciso nem falar. O crente, ele precisa, é dever dele pagar os impostos sem ficar reclamando. Ah, mas o governo me rouba tanto, eu vou sonegar o imposto. Não sonegue nada, faça a sua parte. Qual que é a nossa parte que cabe a nós fazermos? Pagar os nossos impostos. Agora, se o governo quer ou deixar de querer, isso é um problema dele para com Deus. Amém? E a nossa conclusão, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Então que Deus nos dê sabedoria e entendimento para nós usarmos os recursos como bênção de Deus. Amém? Você ainda aqui no nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.